Então, falar um pouquinho da minha experiência com Final Fantasy, né? Eu já falei muito aqui que quando eu era mais novinha, tipo uns 10, 11, 12 anos, ou até antes, eu sempre assistia muito o meu irmão jogar, né? Meu irmão mais velho, o Diego. Então, o meu conhecer de Final Fantasy veio daí, porque ele jogava e eu assistia muito. Então, eu via ele jogando o 7, via ele jogando o 8. E eu ali nos meus, acho que 11 anos, eu vi ele jogando o 8 e foi um jogo que me encantava, assim, né? Aí eu ficava assistindo, nossa, eu acho que eu quero jogar isso daí. E um belo dia, estava lá eu e coloquei para testar, né? E fui jogando e tal. Aí, já falando da questão do inglês, né? Eu ainda falava para ele assim, mas como que você joga e você entende? Aí ele, não, você vai lendo as palavras em inglês, mesmo que uma hora o seu cérebro ele vai meio que associando e você vai indo. E era exatamente assim que eu fazia em todos os jogos. Então, assim, eu aprendi muito inglês fazendo isso. Tipo, lendo, realmente sem saber o que estava escrito de fato e automaticamente, não sei explicar, mas conforme o tempo ia passando, você ia sacando o que estava escrito, o que estava acontecendo, então tudo ia fazendo cada vez mais sentido. Então, o meu primeiro Final Fantasy foi o 8. Eu não joguei nenhum antes dele. O 7 o original eu não joguei, o 6, os anteriores eu não joguei. Só sei que eu joguei muito do 8. Naquela época que eu tinha ali meus 11 anos, eu não terminei ele, eu não conseguia, era extremamente difícil para mim. Eu ainda tentei jogar o 9 na sequência e também era extremamente apaixonada, porque ele é todo lúdico, né? Tem os personagens diferenciados e tal. Também não consegui terminar. O primeiro mesmo que eu fui até o final ali na garra, com detonado, porque eu também tinha as revistinhas ali, foi o 10. Porque foi quando eu já era um pouco mais velha e eu comecei a associar, né? Tipo, eu acho que se eu farmar aqui e ficar mais forte, eu vou conseguir passar. Tanto é que eu joguei o 10 a primeira vez e eu travei numa parte que eu já não conseguia mais voltar para ganhar experiência. Então, meu jogo ele ficou perdido ali. Aí eu falei, não, que era uma parte que você entrava numa nave e aí tinha um chefe, você não conseguia retroceder mais. E não tinha batalha ali. Então eu falei, perdi o jogo, eu vou ter que começar de novo. E aí eu falei, eu vou começar de novo, só que dessa vez tudo que eu puder farmar, eu vou farmar. Então eu farmei tanto, que o jogo ficou muito fácil. Ficou overpower. Aí eu fui, passei, ainda salvei Os mais inimigos umas choraram. 2 vezes. O 10 ele tinha um módulo de batalha até então que eu gostava mais, que era aquele por ordem, né? Você não tinha que esperar a barra encher para atacar e tal. E depois eu fui indo. Aí a gente jogou o 12, eu joguei muito 12 com o Diego ainda. A gente fazia muita coisa junto no 12. Porque eu considero que o 12 foi um primeiro mundo aberto meio que a gente teve, assim, querendo ou não. Porque tinha muita coisa para fazer lá. Tinha as invocações para você ir atrás, tinha os mapas para você explorar. Era um jogo extremamente imenso, né? Tanto é que ainda hoje ele é icônico. A gente tem o remaster dele para PS4. Não sei se ele é disponível para PS5, acho que sim. Dá para jogar no PS5, mas é só de PS4. Tanto é que ele nem... Até o preço, né? Ele continua mais alto, porque ele foi, assim, um ponto fora da curva ali que, de fato, ele revolucionou, eu acho. Joguei o 13, joguei o 13-2, mas, assim, né? Gostei, mas... Tá aí. Acho que as opiniões são concordantes. E aí, o meu último, né? Os online eu também não joguei. O último foi o 15, que gostei também, apesar de muitos pontos negativos, né? A gente já até comentou na nossa última live, né? De que eu, sem querer, fui pro final do jogo. E o jogo basicamente se sustenta através das ranks, né? Não pela história. Silêncio. O GOT tá passando. Final Fantasy XVI. Começou o trailer na tela. E basicamente foi isso. E agora o 16, né? Você acabou de assistir um corte das nossas lives que acontecem toda sexta-feira às 20 horas no Casa Geek News. Quer ver o vídeo completo? Acesse nosso canal do YouTube. Te vejo lá.